Nas décadas de 80 e 90, existiam algumas fitas VHS que circulavam de mão em mão, sempre acompanhadas de um aviso ou de alguém comentando que você não aguentaria assistir o conteúdo que estava lá até o final. Ao chegar em casa e colocar a fita em seu VCR, você percebia que eram cenas bem perturbadoras. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na história de Faces da Morte, também conhecido como o filme proibido em diversos países, alvo de lendas urbanas e traumatizou uma geração. E até hoje, muitas pessoas discutem o que era real e o que era ficção naquele filme. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos destrinchar toda essa história e resolver esse mistério de uma vez. E para falarmos de Faces da Morte, a gente precisa falar antes de um filme mais antigo que esse. Podemos dizer que ele foi a verdadeira inspiração para Faces da Morte, e aqui começo falando de Mondokane. Mondokane, também conhecido como O Mundo Cão, é um documentário italiano lançado em 1962 por Gualtiero Jacopetti, Paolo Cavara e Franco Prosperi, sendo considerado um dos filmes mais polêmicos na história do cinema documental. Em Mondokane, somos apresentados a uma série de rituais, costumes, violências, comportamentos excêntricos e tabus de várias culturas ao redor do mundo. Tudo isso feito de uma maneira propositalmente bizarra, grotesca, para chamar a atenção das pessoas dessa forma. E é claro que, para falar a respeito dele, terei que dar uma maneirada nas palavras, e nas cenas apresentadas a seguir, nós encontrávamos cenas de rituais tribais de iniciação e sacrifício, festas religiosas e cerimônias funerárias, práticas gastronômicas bem estranhas aos nossos olhos, ou melhor, à visão ocidental, sofrimento corporal, animais passando por situações ruins, além de comportamentos decadentes da sociedade moderna. E foi assim que Mondokane ganhou uma atenção mundial e foi um sucesso de bilheteria, por mais que na época a crítica tenha sido bem negativa, e esse tipo de conteúdo era praticamente inexistente nessa forma, sendo entregue dessa maneira para as pessoas, sendo exibido em cinemas e posteriormente com lançamentos em VHS. Aliás, o estilo gênero Mondo ganhou esse nome a partir desse filme, que para quem não sabe é um estilo de séries e documentários feitos para chocar o público. Também é explicado que a intenção não é necessariamente usar cenas reais de tragédias reais para lucro, mas sim para chocar, para provocar repulsa, ou até mesmo curiosidade. Sendo assim, Mondokane se tornou o precursor direto de Faces da Morte, documentário esse criado por John Alan Schwartz. O John já é falecido, faleceu em 2019, nasceu em 1952 nos Estados Unidos e foi um roteirista e diretor que ficou mais conhecido pela obra que estamos falando aqui nesse vídeo. Além disso, o seu irmão, o James, também colaborou em várias partes de Faces da Morte, como no roteiro, produção e até mesmo narração. E podemos dizer que os irmãos já tinham uma certa experiência com esse mundo relacionado a filmes, cinema. O pai deles era dono de uma produtora de filmes. O John recebe o seu primeiro emprego lá quando ele tinha 14 anos de idade. Aos pouquinhos ele foi subindo de cargo até que ele conseguiu o cargo de produtor. Um belo dia, enquanto ele trabalhava lá por volta da década de 70, aparece na empresa um homem que seria um representante de uma produtora japonesa chamada Tohoku Shinsha. E digamos que ele chegou lá com uma oferta meio estranha. Ele trouxe uma cópia de um documentário chamado A Grande Caçada. E eu realmente não entendo porque tem gente que vê graça em ver animais sofrendo, mas boa parte do conteúdo dessa fita apresentada contava com isso. Segundo John, o conteúdo dessa fita tratava de pessoas tirando a vida de animais, e essa produção também foi inspirada diretamente em Mondokane, mas o John, em uma entrevista, disse que queria fazer algo diferente nesse gênero Mondo, porque, segundo ele, era praticamente a mesma coisa em todos esses filmes que contavam com essas cenas de animais. Então ele disse, por que não fazer algo sobre humanos sendo mortos? Foi então que ele fez
uma proposta com o homem que visitou a produtora com aquela fita estranha. Foi pedido para John fazer uma amostra de seu conceito. Então, lá foi ele que conseguiu convencer um amigo, que era médico, a deixá-lo entrar em um necrotério, onde ele filmou autópsias, juntou elas a outras cenas gráficas e juntou tudo isso com outros conteúdos pesados, envolvendo animais sofrendo até perderem suas vidas. Quando o vídeo ficou pronto, chegaram alguns de seus clientes do Japão e ele os levou para uma sala para mostrar como é que tinha ficado a filmagem. E segundo John, eles simplesmente enlouqueceram e ficaram animados com o que viram. John, que usava também outros pseudônimos, como por exemplo Conan Lessiller, começou a procurar por mais vídeos mórbidos para encaixar em sua coleção e dar vida à sua ideia, que era Faces da Morte. Então ele teve a ideia de ir até locais onde ele poderia comprar filmagens reais. Foi então que em um desses locais, que era um veículo de comunicação, ele encontrou um vídeo de uma mulher pulando e tendo um destino trágico, além de várias cenas envolvendo acidentes de carro. Mas ainda assim, não era o suficiente para transformar em um documentário. Então ele teve a ideia de filmar sequências encenadas. É daí que várias cenas que traumatizaram uma geração simplesmente foram criadas e não são reais, por mais que na época muita gente tenha acreditado nisso, e talvez tenham pessoas que ainda acreditem nisso, que tudo que está lá naquele VHS de fato aconteceu. Criamos um mundo onde nos negamos a ver o nosso destino. Há muitos anos atrás, fui amaldiçoado com um sonho. John e um roteirista criaram uma lista de cenários fatais, envolvendo ataque de jacaré, cadeira elétrica, pessoa perdendo a cabeça, além de outras cenas bem mórbidas e nojentas, como a famosa cena da sopa de macaco. O ser humano havia matado para celebrar, pronto para devorar o animal destroçado. E para isso ele foi bem profissional, porque ele contratou atores, reservou locais para filmagem e tinha até uma equipe de Hollywood que o ajudou a filmar algumas cenas. Tenha cuidado, Bob. A pergunta que fica é, eu o chamo várias vezes de John, mas por que o filme é acreditado com outros nomes? O John evitava usar o seu nome verdadeiro para evitar preconceito em seus outros empregos, até porque estamos falando de um gênero que até hoje é considerado bem controverso. Então ele tinha aquele pseudônimo, que era o Conan Lessiller, nome esse que escolheu aos 20 anos porque ele achava que significava Conan, o assassino em francês. Mas segundo John, não significa nada disso, mas na cabeça dele, naquela idade, ele simplesmente achava que era inteligente. É que não tinha o Google Tradutor, né? Mas ele também usa um outro nome, Alan Black. Ele disse que o nome do meio é Alan e o seu sobrenome significa preto em alemão. Por isso mesmo, Alan Black. Para quem não sabe, o John também trabalhava escrevendo para programas de TV, como Knight Rider, Street Hawk e The Fall Guy. E ele também já fez alguns filmes para HBO e Showtime. Faces da Morte, então, foi lançado em 1978, que se apresentava como um documentário mostrando diversas formas de morte, de você morrer, desde acidentes, rituais, até você desistir de tudo. Segundo fontes, o orçamento inicial era de 67 mil dólares, mas também há outras fontes que falam que foi cerca de 450 mil. Mas, gente, não é que o filme lucrou muito, mas muito mais do que o esperado, porque ele arrecadou mais de 30 milhões de dólares ao longo dos anos. E para quem já quis pagar de o destemido da turma, o corajoso, deve se lembrar que o filme começava com um patologista que meio que apresentava o que viria a seguir, falando que era uma coleção pessoal de clipes coletados ao redor do mundo. E agora vamos ao que interessa bastante aqui nesse vídeo. O que era real e o que não era real.
É explicado que praticamente 60% do filme eram filmagens reais compradas de emissoras de notícias, pesquisadores médicos, testemunhas. Também tinham filmagens de conflitos, filmagens deletadas de outros documentários ou até mesmo filmadas pela própria equipe em necrotérios ou em outros ambientes. Segundo John, nenhum ser humano real morrendo é retratado graficamente no filme. Além disso, a única parte real e improvisada do filme mostrava o corpo de um surfista já sem vida levado pela correnteza. Acho esse tipo de morte particularmente trágico. É causado por uma grande estupidez. Também haviam muitas sequências no filme que, na verdade, eram recriações de imagens de notícias, ou seja, baseado em fatos reais. E foi explicado que fizeram isso porque havia uma falta de narrativa e talvez só com os vídeos que eles tivessem conseguido ficaria difícil de assistir, por isso que eles recriaram algumas imagens. E vocês sabiam que na época a empresa de efeitos especiais não receberam detalhes sobre o filme? Ou seja, eu acho que o pessoal na época ficou com medo achando que era tudo real. Para vocês que ficaram com medo de assistir Faces da Morte, para vocês que foram traumatizados com esse VHS, agora eu posso dizer para vocês que a cena de um confronto policial, a cena do jacaré, a cena da sopa de macaco, a cena da pessoa perdendo a cabeça e a cena do culto de pessoas que curtem comer uma carninha humana foram todas criadas para esse filme. Não são filmagens reais. Inclusive nessa do culto canibal, o próprio John interpretava o líder. Um presente que nos permitirá viver e amar qualquer ser humano da Terra. Também é explicado que várias cenas onde tem sofrimento animal, na verdade, não era bem isso. Uma delas é a das focas e também a da briga de cães, onde cobriram os cães com sangue falso, jogaram um tangue morango neles. Ali você vê um macaco na mesa. Isso realmente acontece no sudoeste da Ásia. No primeiro filme, os nossos clientes eram japoneses. Eles não queriam mostrar esse lado da Ásia. Então, tivemos que mudar um pouco o cenário. Criamos um nome fictício para o restaurante e colocamos atores e atrizes nele. Menos mal, mas ainda assim eu acho muito errado quando colocam cenas com animais reais. Outra cena também que na época deixou muita gente traumatizada era a cena da cadeira elétrica. E essa aqui, meus amores, também foi criada pelo John. Devido à gritaria geral e seu método desumano, a cadeira elétrica é a punição principal. Muitas pessoas querem saber sobre as cenas de execução. Não sei se você sabe, mas é ilegal nos Estados Unidos filmar e exibir execuções humanas. E dava uma sensação horrível porque o cara começava a espumar pela boca. Mas agora lerei um relato do John falando a respeito da produção desse momento. Construímos uma cela no loft de um amigo e cobrimos a boca do cara com pasta de dente. Ele também disse que leu artigos falando a respeito de eletrocução, que detalhava como uma pessoa era executada nesses casos e que ele usou isso de base. Mas é claro que também existiam filmagens reais que eram bem mórbidas, como por exemplo a filmagem do necrotério, a filmagem da pessoa que pulou de um prédio, a do saltador de paraquedas, do culto à cobra, além de cenas relacionadas a conflitos mundiais. A cena de um ciclista sofrendo um acidente e sendo recolhido pelos paramédicos também é real. E é uma cena bem difícil de assistir para muitos porque praticamente o cara estava lá todo estourado no chão e os paramédicos tiveram que recolher o que conseguiram recolher. Também haviam imagens de descarrilhamento de trens que eram reais, mas as consequências, o pós-acidente, eram apenas encenações. E pedaços de corpos foram o que restaram. O que de mais estranho aconteceu durante as filmagens? Talvez as circunstâncias mais incomuns foram durante as filmagens da caça ao jacaré. Antes de descansar na casa de praia de um amigo. E quando estava nadando, eu me choquei com um cadáver. Isso é absolutamente verdade. Alguém deve ter bebido muito e se afogado em 3 ou 4 dias antes. Alguns meses antes do lançamento também teve o caso do acidente do voo 182. Então, várias cenas onde aparecem casas destruídas e corpos sem vida também foram incluídas nesse material. Mas, tirando isso, boa parte é encenação. Como diz o próprio Schwartz, eu apareci em muitos faces da morte. Se olhar bem de perto, pode me ver. Mas não direi qual é a cena. Precisará assistir e tentar descobrir aonde estou.
Eu tinha cenas em cada um desses filmes. Eu sou a pessoa maluca que tira a vida dos outros. Eu interpreto uma pessoa que faz aquela coisa contra a vontade dela. E quanto a essa cena, é bizarro, porque parece que foi baseado em um caso real, mas a cena em si é gravada com ele e uma garota, que na época era a namorada dele. Originalmente, Faces da Morte foi lançado no Japão, sob o título Junk, e depois passou a ser exibido em outros países, como os Estados Unidos. E olha só, o filme se apresentava como um documentário real sobre morte humana e animal. E foi isso que atraiu muita gente para assistir, né? O espectador veria o que nunca deveria ver, e não demorou muito para Faces da Morte ganhar os seus lançamentos em VHS e fazendo parte de várias lendas urbanas, sendo conhecida como a fita proibida, a fita amaldiçoada, a fita maldita, a fita censurada. Eu lembro que sempre tinha uma história de uma pessoa que conheceu outra pessoa, que conheceu outra pessoa, que uma vez conseguiu essa fita de uma maneira clandestina e que ela ficou extremamente chocada com o conteúdo. Haviam várias histórias, tinha gente falando até que as filmagens eram totalmente clandestinas, mas na verdade não, né? A reação do público, podemos dizer que foi bem dividida. Muita gente acusou o filme de glamourizar a morte, de colocar cenas pesadas que envolviam sofrimento, sejam elas sofrimento humano ou sofrimento animal. Já outras pessoas viam o Faces da Morte como um documentário, algo feito apenas para isso mesmo, para chocar o público. E essa era uma época muito doida, que esse VHS era visto mesmo como algo meio ilegal, pior que um filme de terror. Um tinha um VHS que emprestava para o outro, que pegava emprestado com uma outra pessoa. E foi tudo isso que fez com que o filme ficasse mais famoso ainda. Tão famoso que um dia deu até ruim. Sabe por quê? Um professor teve a brilhante ideia de exibir esse filme para os seus alunos do ensino médio. Ora essa, por que não? Isso aconteceu em 1985 e ele usou uma de suas aulas para exibir Faces da Morte. O problema é que duas alunas alegaram sofrimento emocional e psicológico severo devido ao conteúdo apresentado nele. No final, ambas as famílias conseguiram processar e ganhar em torno de $100 mil, ou seja, cada uma ficou com 50 mil. Eu inclusive já comentei a respeito desse caso em um outro vídeo meu. Mas também temos esse caso de 1986, onde um adolescente de 14 anos, conhecido como Rod Matthews, tirou a vida de seu colega com um taco de beisebol. E ao responder pelo seu crime, ele citou o filme Faces da Morte como uma de suas influências que o inspiraram para cometer tal ato. E vocês já sabem a história. Claro que muitas pessoas culparam o filme e debateram a respeito da influência da violência em mídias, sejam elas filmes, desenhos. Agora que eu já dei uma boa comentada sobre o conteúdo chocante dessas fitas, vamos falar a respeito de seu lançamento e banimentos. Será que realmente foi banida em tantos países assim como falavam? Olha, sofrer censura, ele sofreu, mas esse número aqui, digamos que está meio exagerado das ideias. Ele foi banido em vários países, mas não foi tudo isso, né? Por exemplo, na Austrália, ele teve banimento até 2007. Na Nova Zelândia, ele foi banido em 89. Na Alemanha, o filme foi banido em 84, mas depois, em 2022, ele foi removido da lista de mídias proibidas. O filme também sofreu censura no Reino Unido da década de 80. Quanto ao Brasil, não existem registros oficiais se o filme foi de fato banido ou não, mas sabemos que várias cópias eram encontradas em bancas, locadoras, mercados alternativos, e muitos acreditam que boa parte dessas cópias eram piratas, sendo conhecido também como o filme proibido, o documentário de mortes reais. Isso numa época que ninguém sabia exatamente que tinham cenas que eram só encenações, que não eram reais. Tinha também a lenda de que existiam fitas diferentes. De fato, existiram, mas aqui a lenda urbana fala que existiam fitas onde tinham cenas mais reais, versões completas, que a versão que você assistia não tinha tal cena, que tinham fitas piratas de Faces da Morte, e essas sim tinham cenas bem mais pesadas do que a gente poderia imaginar. E é incrível como tudo isso fez com que Faces da Morte ficasse cada vez mais popular no mundo inteiro. E foi a partir daí que surgiram várias
continuações e também outros documentários derivados de Faces da Morte, inspirados em Faces da Morte, ao longo das décadas seguintes. Depois do primeiro filme, nós tivemos o segundo, que foi lançado no Japão em 81 e 85 nos Estados Unidos. E aqui o conteúdo seria uma combinação também de filmagens reais e encenadas. Já no Faces da Morte 3, que foi produzido em 85 e lançado em 86, não mudava muito, né? Era praticamente a mesma coisa. Além de que algumas cenas foram filmadas na Alemanha, o que mostrava que o sucesso de Faces da Morte na Europa estava aumentando cada vez mais. E essa coisa de, vamos banir o filme, só deixava assim as pessoas mais curiosas para saber o que tinha naquele VHS. Depois nós tivemos o quarto documentário, que foi filmado em 85, mas que teve lançamento comercial entre 91 e 92. E nele nós temos uma das sequências mais comentadas que envolve o Brasil, que é a filmagem do colapso do palco da Orquestra Sinfônica Brasileira, que aconteceu no Rio de Janeiro. Se nós apenas a escutarmos. Depois nós tivemos Faces da Morte 5 e 6 lançados na metade da década de 90, onde eles reuniam trechos de filmes anteriores, não tinham materiais inéditos, eram apenas compilados do que já tinha sido lançado antes. Teve também um outro VHS lançado em 91 chamado O Pior de Faces da Morte, que seria uma edição especial que reunia as cenas mais chocantes dos 3 primeiros filmes. Também tivemos o Faces da Morte, Fato ou Ficção, lançado em 1999. E agora sim, finalmente fizeram algo explicando que várias cenas apresentadas como reais não eram tão reais assim, né? Então o John revelava detalhes de como ele fez tal cena, colocou pasta de dente do cara na cadeira elétrica, que não era uma cadeira elétrica de verdade, a sopa de macaco, que não era tão sopa de macaco assim, na verdade era tudo couve-flor. É praticamente um making-of dessas cenas. Também tivemos lançamentos não oficiais de Faces da Morte 7 e 8. Rapaz, estamos aqui já no 8º lançamento. Começaram a circular online várias edições não oficiais de Faces da Morte, que na verdade eram só cenas reaproveitadas de noticiários, vídeos de acidentes e clipes dos outros documentários já lançados. Eles não foram produzidos pelo John, foi praticamente um fan-made, e agora falaremos dos derivados de Faces da Morte. Vocês se lembram do Traços da Morte? O negócio começou a fazer tanto sucesso que começou a surgir tudo quanto era VHS que tinha uma caveira muito louca na capa e que falava que era coisa relacionada à morte, que eram cenas chocantes, banidas em praticamente o mundo inteiro, e um desses derivados era o Traços da Morte. Mas esse aqui, meus amigos, ele era composto quase inteiramente de filmagens reais, e era tudo quanto acidente, autópsia, gente tirando vida dos outros, conflitos, uma coisa assim bem mais barra pesada. Além disso, também tivemos o Faces of Gore, de 1999, o DVD chamado Cenas de Mortes e também o Banido da Televisão, lançado em 1998. E no Brasil, muitas vezes, esses VHS eram apresentados para nós como se fosse algo clandestino. Boa parte desses VHS eram piratas e tudo isso contribuiu para a sua popularidade, o que deixou muita gente aterrorizada, traumatizada ou até mesmo revoltada com certos conteúdos, e mesmo depois de descobrirem que várias cenas foram produzidas especialmente para esse documentário, muitos ainda acham errado e controverso. Face da Morte é totalmente baseada em fatos reais. Sim, algumas sequências foram simuladas, mas todas as sequências foram pesquisadas. Tivemos cenas que não podemos usar as imagens reais. Eu quero saber de vocês. Vocês se lembram de já ter assistido alguma filmagem parecida? Ou de já terem assistido um VHS desses? Comentem aqui embaixo a experiência de vocês. Existem muitos relatos de pessoas que ficaram traumatizadas com essas filmagens, mas agora que sabemos que boa parte disso não é real, eu acho que já dá pra dar uma amenizada nesses traumas de infância e adolescência. E podemos dizer que antes dos vídeos de terror encontrados no YouTube, ou antes até mesmo das creepypastas, nós já tínhamos Faces da Morte. Por esse vídeo é só, nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!